Paz de Deus para todos aqueles que assistem a esta mensagem. Hoje irei prosseguir a minha série de mensagens sobre personagens bíblicos do Antigo Testamento. Assim hoje irei falar acerca de Elcana, marido de Ana, o pai do juiz e profeta Samuel. E antes de qualquer outro pensamento, desejo desde já ler os primeiros 8 versículos do livro de 1 de Samuel, onde podemos ler acerca de Elcana, e eu vou ler na nova versão transformadora. E diz assim: Havia um homem chamado Elcana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Elcana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana, a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Elcana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Elcana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Elcana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 maridos? Do que 10 filhos, perdão. Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Normalmente, quando pensamos no ministério do profeta Samuel, que na verdade foi também o último dos juízes de Israel, pensamos que este teve por base a fé, a consagração e a entrega de Ana ao Senhor, da mãe de Samuel. Pensamos sempre que a base do ministério de Samuel foi a promessa que Ana fez de consagrar o filho que tivesse ao serviço do Senhor. Mas isso não é bem assim. O fundamento do ministério desse grande profeta do povo de Deus foi a fé, a consagração e a fidelidade do seu pai, Elcana, para com o Senhor dos Exércitos. E por que é que podemos afirmar isso? Porque o texto que lemos, no versículo 3, está escrito que este homem se deslocava todos os anos com toda a sua família da sua cidade para Siló, a fim de prestar culto ao Senhor. Naquele tempo, para se prestar culto ao Senhor, não bastava deslocar-se de casa até às instalações da igreja. Era preciso deslocar-se de uma cidade para outra. E Elcana ia todos os anos, na altura certa, conforme ensinavam as Escrituras, prestar culto com toda a sua família. Este homem assumiu a responsabilidade pela vida espiritual da sua casa e liderou pelo exemplo, levando a que toda a sua família participasse do culto da adoração a Deus. Este homem era perseverante e fiel, com uma fé inabalável, pois a Bíblia nunca nos fala das suas circunstâncias pessoais. Se estava doente, ou são, rico ou pobre, triste ou feliz, se sentia próximo ou distante do Senhor. Apenas diz que, ano após ano, independentemente de todas as circunstâncias, Elcana ia com toda a sua família prestar culto ao Senhor. E foi esta fidelidade e esta fé de Elcana que fundamentou um ambiente de dependência de Deus, que levou Ana a clamar a Deus por um filho, entregue para ser um dos mais importantes servos do Senhor no Antigo Testamento. Que lição incrível! Hoje temos tudo muito mais facilitado. Para prestar culto ao Senhor, para além do que em casa podemos fazer, como é óbvio, basta entrarmos num automóvel confortável, rolar por uma estrada alcatroada, entrar numas instalações com ar-condicionado e cadeiras para nos sentarmos, e mesmo assim... Mas a maior lição que aprendemos com esta ação de Elcana
é que ele assumiu responsabilidade pela vida espiritual do seu lar, da sua casa, da sua família. Meu irmão, assumes tu hoje a responsabilidade pela vida espiritual da tua casa, da tua família? Tenho uma coisa para te dizer. Assumas ou não essa responsabilidade, tu és o Elcana da tua casa. Ou seja, quer assumas ou não a responsabilidade pela vida da tua família, essa responsabilidade é tua. Não penses que o pastor é o responsável ou que a tua esposa é a responsável. O responsável és mesmo tu. Podes fazer como Elcana e assumir essa responsabilidade, liderando pelo exemplo, levando a tua família contigo aos pés do Senhor, ou podes demitir-te dessa responsabilidade e deixares de cumprir um papel, um dever que é teu. No texto bíblico que lemos, no versículo 5, vimos que Elcana tinha uma esposa, Ana, que era estéril. No entanto, apesar disso, ele a amava. Mas não a amava apenas por palavras. Ele demonstrava por ações esse mesmo amor. Daqui tiramos duas lições importantes. A primeira é que o amor tem de existir independentemente das circunstâncias do outro. A segunda é que o amor tem de ser demonstrado. Vamos por partes. O amor é uma palavra que ganha sentido no verbo que a torna ação. O verbo amar. E amar é um verbo importante, pois na palavra de Deus e na boca do próprio Jesus, ele tomou a forma imperativa. Recebemos a ordem para amar. Nem vou discutir muito isto, porque é conhecida a ordem de Jesus para que amemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta ordem era bem conhecida pelo nosso Elcana, que hoje estudamos, pois Jesus disse que estas regras, amar a Deus e amar ao próximo, era o resumo de toda a lei e os profetas. Ora, Jesus, resumindo a lei e os profetas, nunca condicionou o verbo amar a circunstâncias. Nem a limitou a tempos, lugares, posições, opiniões nem comportamentos. O ato de amar no que a Deus diz respeito é universal no tempo e no espaço, abrangendo todos os seres humanos. Não nos enganemos. Deus ama o mais cruel dos criminosos e o mais piedoso dos filantropos. Sei que parece tolo, mas é assim. O Senhor ama a pessoa, apesar de odiar as coisas que esta faz. E é aqui que brilha a luz da esperança na redenção de cada um. O ato de amar é um ato de vontade, um desejo exercido. Tampouco o querer esteja disponível. O amar emerge no meio e apesar do meio. E Elcana amava a sua esposa Ana, apesar de esta ter uma condição que, naquele tempo, a colocava como menos mulher, menos gente, menos pessoa do que os outros. Uma mulher estéril era encarada pela generalidade da sociedade daquele tempo como uma mulher inútil, um peso morto, alguém que só dava trabalho e despesa, sem qualquer propósito visível para existir. Mas Elcana amava. Muitos diriam que Elcana via o potencial de Ana, que Ana poderia vir a ser. Mas tudo isso são conjecturas que ultrapassam o que o texto bíblico nos permite entender. Na verdade, a Bíblia diz apenas que ele a amava, apesar dela ser estéril. Elcana não via uma mulher estéril. Via a sua mulher. Aquela que ele escolheu para a sua esposa. Que bufetada isto é na cara de tantos que deixam as suas esposas, embora se possa dizer também de esposas que deixam os seus maridos, porque já não têm a mesma beleza, já não lhes agradam da mesma maneira, não têm a beleza de antes, que não correspondem mais ao ideal de esposa ou de esposo que idealizaram na sua cabeça. Com certeza, Elcana não desejava uma mulher estéril,
mas não foi por esta não corresponder às suas expectativas que este deixou de a amar, de a querer, de cuidar dela, de lhe dar porção especial das ofertas. O amor de Elcana por Ana ultrapassava a frustração que a condição desta lhe poderia causar. E se hoje é dramático para muitos casais o facto de não conseguirem ter filhos, isso era muito pior naquele tempo. Mas como disse anteriormente, este amor de Elcana fluiu num verbo que o torna ação, fluiu na ação de amar. E como amar? Como tornar o amor numa ação? Como age o verbo amar? Amar é um verbo para ser apenas dito? É um verbo para ser apenas sentido? Amar é um verbo para ser vivido de que forma? Como é que o amor a Deus é convertido na ação de amar a Deus? Como é que o amor ao próximo se torna na ação de amar ao próximo? Estas perguntas têm tido respostas múltiplas e sempre incompletas ao longo do tempo, com muitas discussões, levantando muitas dúvidas e trazendo poucas certezas. Porém, o que é evidente para mim é que o amor tem de ser demonstrado, que amar tem de ser ação e não apenas sentimento ou sensação. Elcana demonstrava o amor que tinha por Ana, dando-lhe uma porção dobrada de carne, naquele dia em que este ia demonstrar o seu amor a Deus, cultuando e sacrificando ao Senhor. Elcana amava a sua esposa Ana ao atribuir-lhe uma importância especial, diferenciando-a da restante família, concedendo-lhe mais carne, mais alimento do que ao restante da família. E creio ser por aqui que podemos encontrar um vislumbre de resposta àquelas perguntas. A quem amamos, nós evidenciamos. Tratamos de uma maneira especial, diferente da forma como tratamos os outros. Uma vez ouvi uma frase da boca do pastor João Martins, embora eu não saiba se é da autoria dele ou não, que me marcou para a vida, em que ele disse que devemos amar a Deus na pessoa do próximo. E o desafio é este: ama o teu esposo ou esposa de uma forma especial, com demonstrações desse amor. Ama os teus filhos de uma forma especial, tendo gestos de amor. Ama o teu Deus através do cuidado que demonstras para com o teu próximo, considerando os outros mais dignos de honra. Procura e valoriza a sagrada comunhão da igreja. Valoriza os teus líderes espirituais. Ama e age em amor. Para terminar, gostaria de reler o versículo 8 deste capítulo 1 de 1 de Samuel, na nova versão transformadora. Diz assim: Ana, por que você chora? Perguntava Elcana, seu marido. Porque não come? Porque está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana era vítima daquilo que hoje chamaríamos bullying, por parte da sua oponente de nome Penina, por ser uma mulher estéril, incapaz de gerar. Ana ficava perturbada no momento mais importante do ano, quando subiam a Siló para adorar e sacrificar a Deus, ao ponto de, apesar de receber uma porção especial de alimentos, não conseguir comer, para além de se consumir numa profunda tristeza. Temos de perceber bem isto. Era naquela altura em que aquela família se separava para prestar culto a Deus que havia esta provocação e que havia a sua adoração a Deus perturbada. Isto vinha de dentro da sua própria casa. Quantas vezes a perturbação vem à nossa vida bem no momento em que nos vamos separar para adorar a Deus? Quantas vezes é que no momento em que vamos dobrar os joelhos para orar que vêm os problemas? É na altura em que nos vamos dirigir à casa de oração que surge a tribulação. Quantas vezes é no momento em que vamos servir ao Senhor que advém a provação ou diante de nós desponta uma tentação?
mas devemos perceber o momento e mantermos o foco. Primeiro o que é primeiro, e o Senhor deve vir sempre em primeiro. Não é fácil. Para Ana não era fácil, mas temos de vencer o bullying e outras perturbações e manter o foco. Porém, quero salientar esta reação de Elcana perante a tristeza e o jejum de Ana. Esta reação parece perfume derramado sobre a cabeça daquela mulher. Um perfume com cheiro de amor, com óleo que cura feridas interiores, abundante em solidariedade, compreensão e empatia. Poderíamos parafrasear o que Elcana disse da seguinte forma: Ana, eu sei que a Penina te irrita e provoca, que ela e as outras pessoas acham que não tens valor nenhum só porque não consegues ter filhos, mas o meu amor, o meu respeito e o valor que tens aos meus olhos é maior do que terias mesmo que tivesses 10 filhos. Por isso não andes sempre triste, nem fiques sem comer, meu amor. Este homem fez aquilo que muitos hoje não fazem. E é um ensino tremendo para os casais. Valoriza o teu cônjuge, dá-lhe importância, considera-o, protege, elogia, motiva, constrói na vida dele. Tu não tens de ser, aliás, não podes ser uma caixa de ressonância dos erros e dos defeitos que todos à vossa volta vos possam apontar. Sem serem ausentes em relação ao que vos rodeia, o dever de cada um dos esposos é levantar, valorizar, construir o outro. Foi isso que Elcana sempre fez com Ana. Este homem foi um exemplo nos seus dias, mas é ainda hoje. Resumindo, para terminar, ficamos com estas lições de Elcana. Primeira é que Elcana assumiu a responsabilidade pela vida espiritual da sua família. Também cada homem no seu lar o deve fazer. Em segundo, Elcana amava a sua esposa apesar da sua situação e demonstrava esse amor dando-lhe uma porção dobrada de carne. E também nós devemos amar a Deus e ao próximo, independentemente das nossas circunstâncias e das situações dos outros. E mais ainda, esse amor tem de ser demonstrado em ações. Em terceiro lugar, Elcana valorizou e honrou a sua esposa quando esta estava triste, chorando e sentindo-se como lixo. Também nós temos de honrar e valorizar a nossa esposa, ou no caso das senhoras, os seus maridos. 3 palavras resumem estas lições de Elcana: assumir, amar e valorizar. Deus possa neste momento abençoar cada lar.